Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com alegria estamos de volta, agradecidos a Deus pela semana, pedindo inspiração para continuarmos o estudo do livro que é o Espiritismo, no Luz da Penumbra. A companhia do Anjinho aqui, hein? Oi, Anjinho, sou eu? É, Anjinho. Opa. Todo mundo é Anjinho. A cor bom. da peninha varia. Nossa, tá bom. Nosso abraço aos amigos ouvintes. Pois é. E o Agênere ainda não se manifestou. Continua em trânsito. Não é, Pardal? Pois é. E aí, Aloísio, vamos continuar o estudo no capítulo 1 ainda, não é? Isso. Você começa a leitura hoje. Pequena Conferência Espírita. Então, nós vamos reiniciar hoje na fala do visitante, quando ele diz assim, estamos no capítulo 1. Tudo isso... Não, deixa eu ver aqui que eu preciso falar. Médios interesseiros, é. Tudo isso é muito lógico, concordo. Mas os médios desinteressados não se acham ao dispor de qualquer, e sentimos-nos constrangidos de incomodá-los. Escrúpulos que não nos embaraçam quando buscamos aquele que recebe uma paga, convencido de que não lhe vamos roubar o tempo. Muita gente que se deseja convencer acharia muito mais facilidade se existissem médios públicos. Olha. Serviço público não de mediunidade, né? Menino, proposta. Já pensou, misericórdia. E aí Kardec responde: se os médios públicos, como lhes chamais, não oferecem as garantias precisas, como poderiam ser úteis para levar alguém à convicção? O inconveniente que assinalais não destrói os de muito mais gravidade que vos citei. Buscá-los iam antes como divertimento, para ouvir a buena dicha do que como meio de instrução. Aquele que seriamente deseja convencer-se encontra os meios mais cedo ou mais tarde, se tiver perseverança e boa vontade. Porém, quando não se está preparado para tal, não é por assistir a uma sessão que se ficará convencido. Prova a experiência... Vamos dar uma parada aqui. Porque eu fiquei parado aqui pensando nessa proposta dos médiuns públicos, né? Não é? O médium público seria aquele que estaria sendo, vamos dizer assim, proporcionando um atendimento, mas tendo já uma tarefa pré-determinada e com uma certeza do atendimento daquilo que lhe é proposto, lhe que é perguntado, ou de que é necessário o esclarecimento. O que não acontece sempre, certo? Porque nós, quando tratamos da mediunidade, nós estamos falando de uma relação entre os dois planos da vida, entre os encarnados e os desencarnados. Nós estamos falando de uma associação de pensamentos, de energia, de esclarecimentos que nós necessitamos e que nem sempre estarão disponíveis. Nem sempre, porque, lembrando o nosso querido e saudoso Chico, o telefone toca sempre de lá para cá, certo? Não é daqui para lá, não vai funcionar quando nós queremos. Quando a gente fala em funcionário público, nós estamos falando de um servidor. Aquele que estaria, em princípio, né, em tese, estaria sempre disponível para atender às nossas necessidades. E não é assim.
primeiro, quais são as necessidades? E segundo, qual é a disponibilidade que tem o médium e que tem os espíritos que participam desses fenômenos, ou dessa intervenção, ou dessa participação entre os dois planos da vida. Nós estamos tratando com individualidades, encarnadas e desencarnadas. E essas individualidades têm vontade, certo? Então não é o nosso dispor, e nem eles têm a obrigação, porque a gente, quando fala em serviço público, nós estamos falando em obrigação, certo? E aí, como é que nós podemos entender isso? Na realidade, nós costumamos lembrar que na casa espírita não existe cargo, existe encargos. Encargos. Não é? Mas é mesmo. E é algo que a doutrina espírita vem esclarecer muito bem para nós, em relação ao livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é respeitado tanto no homem que está aqui no corpo físico, quanto naquele que está fora do corpo. Claro que esse respeito ao livre-arbítrio, quando se perde, é porque de alguma forma não soube usá-lo bem, não é? E tem mais um aspecto. Nós estamos aqui no tópico médios interesseiros, né? E nós sabemos, certo, que a mediunidade, na realidade, não é um dom que nós temos para usufruirmos e termos, vamos dizer assim, uma retribuição daquilo que nós estamos proporcionando aqui nesta vida, aqui neste mundo com os valores materiais. Não. O exercício da mediunidade com Jesus, ela tem uma retribuição, mas essa retribuição é espiritual, certo? Não é material. É o famoso galardão da vitória, né? Sobre si mesmo com o dever cumprido. Exatamente. Então, nós temos que ter esse entendimento, porque, segundo vários espíritos, entre eles Emmanuel, certo? Nos dizem que, na realidade, a mediunidade é uma prova, certo? É uma prova que nós escolhemos no mundo espiritual, antes de nós encarnarmos, para que, através do seu exercício, da sua dedicação, da sua busca de uma mediunidade séria e dos compromissos com os bons espíritos que nós assumimos, nós possamos crescermos, mas enfrentando as dificuldades que são inerentes a essa dedicação, a esse exercício. Nós todos conhecemos muitos médiuns, e hoje em dia nós vivemos, inclusive, uma fase em que nós vemos os grandes médiuns, ou aqueles médiuns mais conhecidos, serem atacados. Continuam sendo atacados. Antigamente eram queimados na fogueira, né? Agora são atacados na mídia e em outras formas, né, de relação ou de exposição de ideias. Ideias todos nós temos, né? Cada um de nós tem o livre-arbítrio, como lembrou Miranda, certo? Os espíritos também têm o livre-arbítrio, mas a nossa liberdade, a única liberdade que nós temos, e nós aprendemos isso no Livro dos Espíritos, é o de pensar, certo? Não é o de falar, fazer, não temos. Isso aí é limitado e nós devemos ter sempre o respeito pelo outro. Então, o médium, ele tem que ter essa consciência, tem que ter essa ideia de que ele recebe oportunidade de ser útil. E como ele será útil? Ele será útil quando ele tiver a condição de ser um intérprete ou de ser o reprodutor, certo, das ideias que vêm dos bons espíritos. Certo? Então essa é que é a compreensão a respeito da mediunidade. A mediunidade não é algo que irá nos projetar. Pelo contrário, a mediunidade é uma dificuldade que nós vamos ter que enfrentar. Porque nós mesmos criamos essas dificuldades. Nós exaltamos, nós colocamos num pedestal certos médiuns, e quanto mais alto nós colocamos, temos que ter cuidado que o tombo é maior. Né? O tombo é maior. Então,
A mediunidade é uma dificuldade que o médium tem que enfrentar e está preparado para vencer. Mas o que ele vai fazer é uma resposta que ele dará diante dessas situações que ele vai vivenciar. Porque nós não compreendemos que alguém faça um planejamento reencarnatório para um espírito, onde ele viria com a mediunidade com a fatalidade de, delinquir através dela, não é? Seria determinismo para o mal, e não existe. Para o mal, não existe. Então a mediunidade ela tem que ser vista como um meio de nós nos desenvolvermos e contribuirmos para o desenvolvimento dos demais através dos esclarecimentos que nos vêm dos espíritos mais elevados. Mas para que isto ocorra, nós sejamos os porta-vozes dos espíritos de maior luz, é necessário que nós tenhamos as condições de fazermos esta simbiose fluídica, como gostava de dizer o Dr. Jorge André, né? Simbiose fluídica, é bonito, né? Aí ele dizia, eu estou me fazendo compreender. Né? Ele fazia as colocações. Eu estou me fazendo compreender, não estou complicando, não. Está muito difícil, não estou complicando. Gosto muito do Dr. Jorge André. Mas é muito importante que a mediunidade, na realidade, é uma ferramenta para o desenvolvimento do médium e para o desenvolvimento daqueles que estão ao seu redor. E, como tal, deve ser usada com muita seriedade, certo? E com muita dedicação, e buscando sempre ser o intérprete dos bons espíritos. Lembrando que o médium interesseiro, o médium charlatão, ele será abandonado pelos bons espíritos, certo? Porque eles não se prestam a esses papéis. Não? Isso mesmo. Vamos lá? Vamos lá. Prova a experiência que, por se trazer dessas sessões uma impressão desfavorável, sai-se menos disposto à convicção e talvez sem vontade alguma de prosseguir no estudo em que nada se viu de sério. Porque o fenômeno mediúnico, por si só, não opera transformação moral em ninguém. Né? Nem no médium que instrumenta, nem no assistente, aquele que recebe a experiência de assistir. Nós temos sempre uma orientação de que não é o fenômeno em si que deve ser apreciado, mas sim o conteúdo daquilo que nos chega. E esse conteúdo deve ser analisado e deve ser usado aquilo que nós já conseguimos alcançar das informações e orientações que nos vêm da espiritualidade. Então é por aí, é nesse caminho, é por este caminho que nós podemos nos melhorar. É pela atenção, pela avaliação, pela absorção desses conhecimentos e utilização desses conhecimentos. Quando nós estamos falando de médiuns interesseiros, nós estamos falando de uma associação com espíritos ainda inferiores, porque os outros não vão se prestar a esse papel. Não são, os espíritos mais elevados não são assalariados, certo? Não tem FGTS, não tem nada disso, tá certo? Então, quem é que vai se prestar a trabalhar com um médium que se utiliza da espiritualidade para ter benefícios próprios? São médiuns inferiores, aqueles que vão mais adiante buscar alguma coisa também como retribuição dos trabalhos que estão realizando. E aí são os compromissos que nós vamos assumindo com esses espíritos. Com esses espíritos, exatamente. Vamos lá. Ao lado, porém, das considerações morais, os progressos da ciência espírita, ao lado, porém, das considerações morais, os progressos da ciência espírita, fazendo-nos melhor conhecer as condições em que se produzem as manifestações, mostram-nos hoje a dificuldade material que se apresenta à sua produção, coisa de que ninguém a princípio suspeitava,
a necessidade de afinidades fluídicas entre o espírito evocado e o médium. Pondo de lado todo pensamento de fraude e embuste, e supondo que existe a mais completa lealdade. Para que um médium de profissão possa oferecer toda a segurança às pessoas que o venham consultar, é necessário que ele possua uma faculdade permanente, universal, isto é, que ele se possa comunicar facilmente com qualquer espírito e a todo momento, para estar constantemente à disposição do público, como um médico, e satisfazer a todas as evocações que lhe sejam pedidas. Ora, se isto é o que não se encontra em médium algum, seja entre os desinteressados, seja entre os outros, e isso por causas independentes da vontade do espírito, o que não posso desenvolver aqui, porque não estou fazendo um curso de espiritismo. Kardec bem, sagaz. Vai comentar alguma coisa? Não, vamos lá. Na realidade, nós não podemos ter um médium de profissão. Tá? Nós já falamos em outras ocasiões, nós já lemos, já estudamos, já ouvimos, que aquilo que nós repetimos na semana passada, né, inclusive, o telefone toca de lá para cá. Então, nós não temos nunca a certeza daquilo que vai acontecer. Nós podemos buscar e nos colocar à disposição da espiritualidade, mas sem que nós tenhamos uma certeza do que vai acontecer. Se nós não temos a certeza do que vai acontecer, como é que nós podemos aceitar um compromisso de atender a alguma necessidade se nós não sabemos se aquilo poderá ser atendido ou melhor, quem é que vai atender aquilo? Tá? Quem é que vai atender? Porque também pode aparecer aí um brincalhão, um galhofeiro, certo? Um espírito que nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos, na Ordem dos Espíritos, né? E começa com os espíritos inferiores, né? Ou imperfeitos. Os levianos. Levianos, certo? Então sempre pode aparecer alguém que vai tem uma sintonia com aquele nível. Isso. E aquilo não será de utilidade para, ou vamos chamar de consulente, certo? Aquele que faz a consulta. Eu cito, e gosto de citar esse caso porque é um fato. Eu tenho um amigo, já está no plano espiritual, mas continuamos amigos, tá? Ele era um médium vidente, certo? Com uma vidência muito aflorada. Morava em Copacabana, certo? E gostava de passear pelo calçadão. E no calçadão de Copacabana, hoje em dia até que está mais difícil, mas ainda tem. Nós víamos umas mesinhas com umas estátuas, umas fotos, certo? E um médium sentado num banquinho, e em frente a essa mesa um outro banco para alguma, entre aspas, vítima que se apresentasse ali, né? Para fazer uma consulta, certo? Consulta paga, certo? Então nós estamos falando de um médium interesseiro, que fazia da sua mediunidade um meio de oferir recursos materiais, né? Retribuição material. E esse meu amigo, ele dizia que ele passava por ali e ele via o médium transmitindo a sua percepção, aquilo que lhe chegava do plano espiritual, era um médium que estava sentado ali. Mas em torno daqueles que ali estavam encarnados, havia um grupo de espíritos desencarnados dobrando de rir, certo? Por quê? Porque eles estavam transmitindo, através do médium, informações que traziam preocupações, receio, medo, certo? Apavorando aquele que ali estava. E eles se divertiam com isso. Então, a gente vê o seguinte, o perigo dessas chamadas consultas, certo? Sempre de aspectos materiais, certo? Aos espíritos. Os espíritos mais elevados, eles não se envolvem nisso. Não se envolvem. Eles estão ali e se apresentam para nos trazer
orientações, esclarecimentos de valores morais, valores que são importantes para o nosso crescimento e com valores esses que eles se dedicam e eles se ocupam, certo, de fazer chegar a nós. Aí nós vemos aqui André Luiz, Emmanuel, certo, Joana de Ângeles, e vamos por aí afora, Bezerra de Menezes, e vamos por aí afora, e nós vamos ver que as informações, os esclarecimentos que emanam desses espíritos são sempre de valores morais, de coisas que são importantes para todos nós. Se eu pergunto se eu devo mudar de emprego, se eu devo comprar um apartamento ou não, eu vou ter uma resposta. Mas será que essa resposta é fidedigna ou merece uma credibilidade maior? Eu diria que não, porque podemos até ser orientados, né, na nossa atitude para que nós possamos, pelo nosso esforço, alcançarmos aquilo que nós queremos. Certo? Mas não que eles vão nos dizer, faça isso. Receita pronta. Receita pronta. Não isso tem isso não. Certo? É por conta da seriedade. Olha, se entre nós não ocupamos o tempo de uma pessoa séria, com leviandade, com frivolidade, por que fazer isso com os espíritos superiores? Somente aqueles que se prestam a esse tipo de coisa entram na sintonia. Perfeito. E aí estamos chegando no final também de mais um programa aí, ó. Mas ainda dá. Onde é que nós estamos? Limito-me a dizer-vos. Vamos? Porque essas respostas que Kardec dá aqui são cada muito, parágrafo tem uma ideia a ser tem uma trabalhada. Ideia, tem uma reflexão, certo? Que é o que nós procuramos trazer aqui e conversarmos a respeito, porque o importante sempre não é a letra em si, mas sim a ideia, o conteúdo que está ali expresso através disso que nós estamos aqui trazendo e comentando. É a reflexão. É a reflexão. Então essa reflexão é que para o nosso entendimento. E a doutrina dos espíritos ele tem essa característica de buscar, através do nosso entendimento, nós abraçarmos, nós adotarmos um caminho, certo? Que nos leva, por escolha nossa, a que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos da nossa meta, da nossa destinação. Agora chegou ao final mesmo, Aloysio. Chegou ao final. Chegou ao final, né? Agradecemos e a não Jesus. E não é nada mediúnico, não. É o relógio mesmo. É o relógio. É o relógio. O Pardal está atento. Qualquer coisa ele canta no ninho. É isso. Então, meus amigos, até o próximo encontro, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muita paz para todos. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos de volta com mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano ímpar, estamos em maio de 1859, eu aqui, meu parceiro, de frente para mim, Bill Fabiano Cordeiro. Juntos, boa noite a todos. Bem-vindo, galerinha da técnica ali, né? Botando a nossa voz mais bonita, porque a nossa voz não é assim. Não é assim. Né? Nossa voz está ficando mais bonita por causa deles ali. Eles que estão tratando disso, né? Dando todo aquele jeitinho ali para ficar legal. Né? No controle ali das carrapetas, não é isso?
Hoje em dia não são mais carrapetas. Me corrige aí, né? Infelizmente. Esse nome não tem mais, né? Não cabe mais assim. Melhorou. Agora é tudo digital, Bill. Exato, mas eu tenho minhas carrapetas em casa. Você tem suas carrapetas ainda? Então. Com Agora certeza. é tudo digital, meu amigo. É muito mais fácil hoje em dia, né? Então. Vamos lembrar uma coisinha aqui importante, Bill? Telefone do Clube da Fraternidade, não é isso? É o 21 3386 1422. Exato. Você que pode aí, né? Se associar à nossa emissora aí da Fraternidade, né? Para nos ajudar a continuar mantendo esse projeto que salva vidas, né, Bill? Sim. Trazendo aí a terceira grande revelação, que é a doutrina espírita, é o cristianismo redivivo. A rádio conta com, empregados dedicadíssimos, que recebem um salário, né? Precisam se locomover, precisam se sustentar, estão aqui nos auxiliando, colocando a nossa voz mais bonita, né, Bill? Exatamente. Eu e o Bill somos, né, aqui, a gente só dá uma força, a gente só dá uma ajuda. Nós somos colaboradores da rádio. Né? Colaboradores. Mas existem os seus funcionários, né? E que precisam receber o salário, né? E toda a parte toda a estrutura física, né, da rádio. Isso, porque manter a emissora assim não é fácil. Não é fácil. Nós aqui somos voluntários, né? Não Bill? é só aqui também, em Magé também, né? Com o pessoal lá da operação, da antena, enfim. É muito complexo isso tudo, né? Perfeito. Estamos aí em meio à campanha, né? Para conseguir mais 800 pessoas do Clube da Fraternidade para que possamos manter a rádio no ar, né? Enfim. E como o João Nogueira falava, né, comigo, entra muito, sai muito, então é necessário que estejamos... exatamente, as pessoas desencarnam, outros perdem a capacidade de ajuda, então quanto mais, melhor sempre, para que a rádio possa ter por um período mínimo ali um lastro, né, Renato, para que possa continuar a se manter no ar. Perfeito. Então você que pode, né, lá nesse telefone, esse telefone também é o WhatsApp, 21 3386 1422, ou lá no site radioriodejaneiro.digital, a aba Clube da Fraternidade, tem todas as informações para você se associar, tem como contribuir como Pix, né, enfim, tem lá, sua ajuda é sempre muito bem-vinda, tá bom? Exatamente. É isso, Bill? Vamos lá. Recadinho dos voluntários, Bill Fabiano e Renato Souza, tá? Graças a Deus. Então continua aqui o nosso Allan Kardec, refutação de um artigo de O Universe. É isso? É um jornal, tá? E ele vem falando a respeito de umas questões, a gente está ainda no abre aspas, porque ele está reproduzindo uma matéria que foi trazida, um artigo que foi trazido aqui, não é? Do senhor Cousin, enfim, né? A respeito de uma citação espiritualista e tudo mais. Então vamos continuar a nossa leitura, né, de onde paramos, onde ele diz assim: se chegaria a crer que uma religião que consiste unicamente da evocação dos mortos seja muito hostil à Igreja Católica, que nunca cessou de interditar a prática da necromancia, mas esses sentimentos estreitos, por natural que pareçam, não lhe são menos estranhos, assegura-se ao coração dos espiritualistas. Rendem de bom grado justiça ao Evangelho e ao seu autor. Confessam que Jesus viveu, agiu, falou, sofreu com os nossos 4 evangelistas, conforme eles narram, né? A doutrina evangélica é verdadeira, mas essa revelação, da qual Jesus foi o órgão, longe de excluir todo o progresso, tem necessidade de ser completada. O espiritualismo é que dará ao Evangelho a sã interpretação que lhe falta e o complemento que espera há 18 séculos. Mas também, quem assinará limites ao progresso do cristianismo ensinado, interpretado, desenvolvido, qual está, por almas libertas da matéria, estranhas às paixões terrestres, aos nossos preconceitos e aos nossos interesses humanos. O próprio infinito se nos descobre. Ora, o infinito não tem limites e tudo nos faz esperar que a revelação do infinito seja continuada, sem interrupção, à medida que se escoarem os séculos. Se verão as revelações acrescentadas às revelações, sem esgotar jamais esses mistérios, cuja extensão é profundidade.
parecem aumentar à medida que se libertam da obscuridade que os envolveram até aqui. De onde é esta consequência que o espiritualismo é uma religião, uma vez que nos coloca intimamente em relação com o infinito e que absorve, em o alargando, o cristianismo, que de todas as formas religiosas presentes ou passadas é como se confessa, sem dificuldade, a mais elevada, a mais pura, a mais perfeita. Mas alargar o cristianismo é uma tarefa difícil, que não pode se cumprir sem derrubar as barreiras atrás das quais está entrincheirado. Os racionalistas não respeitam nenhuma barreira, menos ardentes ou menos avisados. Os espiritualistas não encontram senão duas, cujo rebaixamento parece indispensável, a saber, a autoridade da Igreja Católica e o dogma da eternidade das penas. Interessante, Bill, dá uma paradinha aqui só para respirar um pouco, né? Só para a gente respirar um pouquinho. Sim. Engolir a saliva também, né? A gente tem falado muito no programa Consolação de Jesus, que foi ao ar todo sábado às 9 da manhã, né? De forma ao vivo, e tem suas reprises às terças-feiras às 16h30, né? Da questão de quando Jesus foi apresentado a você. E você falou alguma coisa num programa passado aqui, no Luz na Penumbra, nesse sentido, né? Eu fui apresentado a Jesus de várias formas diferentes e várias vezes, né, durante a minha caminhada, a minha trajetória. Não só nessa reencarnação, mas a partir do momento em que eu me deparei com o Espiritismo e tive as respostas às quais eu gostaria que me dessem, porque existe aquela diferença. Quando você diz assim, olha, é assim mesmo não consola ninguém. Quando você se depara, por exemplo, com o Emmanuel falando, né, trazendo uma mensagem para o Chico, no momento em que o Chico se encontrava muito abalado emocionalmente, por causa magoado, por causa de toda a situação que ele vivia, ele disse, mano, pergunta para Maria de Nazaré, por favor, por que é que eu estou passando por isso? E a gente não precisa esconder, porque nós falamos sobre isso na pré-eleição lá no Bezerra, certa vez, inclusive aqui na rádio, em outros programas também, citamos Celina. Por que Celina também não estaria presente nesse momento, se ela era, né, mentora de Bezerra e Bezerra estava sempre com o Chico? Sim. Então, sem dúvida nenhuma, quando Emmanuel chega com a resposta de Maria, Celina está presente. Celina foi intermediária, né? Celina também está presente naquele momento. E ela vem dizendo assim, Chico, tudo passa. Emmanuel vem dizendo, Chico, tudo passa, mas só isso? Senta aí e escreve, Chico. Então ele começa a relatar, tudo passa. Deus não, Deus é o suficiente, né? Então é isso, quando a gente é apresentado a Jesus é uma coisa, a partir do momento que eu resolvo segui-lo é outra, mas eu só vou seguir Jesus quando eu encontro as respostas que estão de acordo com a minha vivência, a verdade que eu quero, a verdade que eu já venho buscando de alguma forma durante a minha trajetória. E o fato de, então você começou a seguir Jesus, não, ainda não tenho nada resolvido. Eu tenho que, agora é que começa a tarefa do conhece-te a ti mesmo, do olhar para dentro de mim para eu encarar a mim mesmo e começar o bom combate. Exato. Que está lá na segunda missiva de Paulo a Timóteo, né? Sim. E ele vem falando de guardar a fé. Quando você se depara com você mesmo, através dessas respostas e resolve seguir o Cristo, começa toda uma briga, entre aspas, toda uma luta, né, Bill? Para você melhorar. Sim, e a pergunta é, quando Jesus nasceu para você, né? Uhum. Né? Até foi tema lá lá no Bezerra uma vez, eu não lembro o ano que foi, mas já tem algum tempinho. Uhum. Quando Jesus nasceu para você, né? E uma vez uma pessoa de outra religião, de uma religião protestante, perguntou se eu já tinha aceito ou aceitaria Jesus. Não, perguntou se eu tinha aceito Jesus, eu falei que não. Né? E a pessoa ficou meio surpresa com aquela minha negativa, né, de não aceitar Jesus. Aí eu dei continuidade, né? Falei que não para chamar atenção, né? E a pessoa tive a atenção chamada para aquilo ali. Quando eu digo não, ela pum. Você não aceitou Jesus? Eu falei não. Porque aceitar Jesus para mim, senhora, é eu praticar tudo aquilo que ele
nos trouxe através de ensinamento. Porque eu dizer que sou cristão é muito simples, isso é da boca. Ah, você é o quê? Você é evangélico, você é católico, você é espírita, ok. Mas você aceitou Jesus? Ué, como assim? Eu estou na igreja? Não. São coisas distintas. Exato. Como eu falei em outros programas, nós estamos caminhando, daqui a pouco a gente vai caminhar em direção aos apóstolos, depois que a gente vai começar a seguir o Cristo. Então, aceitar Jesus, sem dúvida alguma, é você começar a seguir os passos do Cristo, que é uma tarefa árdua, difícil, todos nós sabemos, mas que é totalmente possível, né, Renato? Basta que a gente busque meios e possa reconhecer-nos como verdadeiros cristãos ou espíritas a partir do momento em que a gente, como Kardec fala lá no capítulo 17, no item 4, reconhece o verdadeiro espírita ou o cristão pela sua inclinação, pela sua modelagem no mal, fazendo com que você tire a roupa velha e coloque uma roupa nova, não é isso, Renatão? Exato, e não adianta colocar uma camisa por cima da outra, não. Não dá. Não dá. Você tem que tirar aquela camisa, não é? E colocar a nova. Exatamente. Não é? Vestir a túnica, não é isso? Antes da gente continuar, preciso dizer que estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano ímpar, maio de 1859. Estamos aqui, cenas da vida particular espírita. Estamos falando sobre refutação de um artigo de O Universe, onde o Allan Kardec continua trazendo para a gente assim, tá? Esta vida é única, prova que será dada ao homem para atravessar. A árvore mora eternamente no canto em que tombou. O estado da alma depois da morte é definitivo, irrevogável e eterno. Não responde à necromancia espiritualista. Na morte, nada se acaba, tudo recomeça. A morte é, para cada um de nós, o ponto de partida de uma nova encarnação, de uma nova vida, de uma nova prova. Deus, segundo o panteísmo alemão, não é o ser, mas o vir a ser eterno. O que quer que ele seja de Deus, o homem, segundo os espiritualistas parisienses, não tem outro destino que o futuro progressivo ou retrógrado, segundo seus méritos e segundo suas obras. A lei moral ou religiosa tem uma sanção verdadeira nas outras vidas, onde os bons são recompensados e os maus punidos, mas durante um período mais ou menos longo, de anos ou de séculos, e não durante a eternidade. O espiritualismo seria a forma mística do erro, do qual o senhor Jean Renaud é o teólogo. Ele faz uma pergunta, né? O espiritualismo seria a forma mística do erro do qual o senhor Jean Renaud é o teólogo, não é? Talvez. É permitido ir mais longe e dizer que entre o senhor Renaud e os novos sectários existe laço mais estreito que aquele da comunidade de doutrinas? Talvez ainda. Mas essa questão, por falta de informações certas, não seria decidida aqui de um modo decisivo. O que importa, muito mais que o parentesco ou as alianças heréticas do senhor Jean, que é a confusão de ideias da qual, de religião, o progresso do espiritualismo é o sinal, e a ignorância em matéria de religião, que torna possível tanta extravagância, é a leviandade com a qual os homens, aliás estimáveis, acolhem essas revelações do outro mundo, que não tem nenhum mérito, mesmo o da novidade. Não é necessário remontar até Pitágoras e aos pais da Igreja para descobrir as origens do espiritualismo contemporâneo. Serão encontradas folheando as atas do magnetismo animal. Desde o século XVI, a necromancia desempenha um grande papel nas práticas do magnetismo e vários anos antes que ocorresse a questão dos espíritos batedores na América. Certos magnetizadores franceses obtiveram, disseram eles, da boca dos mortos ou dos demônios a confirmação de doutrinas condenadas pela Igreja.
e, notadamente, a dos erros de Orígenes, quanto à conversão futura dos maus anjos e dos condenados. É preciso dizer também que o médium espiritualista, no exercício de suas funções, pouco difere do sujeito nas mãos do magnetizador, e que o círculo abrangido pelas revelações do primeiro não ultrapassa aquele que limita a visão do segundo. As informações que a curiosidade obtém nos assuntos privados, por meio da necromancia, não ensinam, em geral, nada mais do que era conhecido antes. A resposta do médium espiritualista é obscura, nos pontos que nossas pesquisas pessoais não puderam esclarecer. Ela é limpa e precisa nas coisas que nos são bem conhecidas. Muda, sobretudo, sobre o que se oculta aos nossos estudos e aos nossos esforços. Parece, em uma palavra, que o médium tem uma visão magnética de nossa alma, mas que não descobre nada além daquilo que se encontra escrito. Mas essa explicação, que parece bem simples, está todavia sujeita a graves dificuldades. Ela supõe, com efeito, que uma alma pode naturalmente ler no fundo de outra alma sem o recurso de sinais, independentemente da vontade daquele que se tornaria, para qualquer um livro aberto e muito legível. Ora, os anjos, bons ou maus, não possuem naturalmente esse privilégio, nem com relação a nós, nem nas relações diretas que têm entre eles. Só Deus penetra imediatamente os espíritos e escruta, até o fundo, os corações mais obstinadamente fechados à sua luz. Ele aqui deixa claro que só Deus, né, pode tudo. Só Ele pode tudo. Nós podemos, até certo ponto. Com limitações. Com limitações, né? Se os fatos espiritualistas mais estranhos que se narram são autênticos, seria preciso, pois, os explicar, recorrer a outros princípios. Esquece-se muito que esses fatos se reportam, em geral, a um objetivo que preocupa fortemente o coração ou a inteligência, que provocou longas pesquisas e dos quais frequentemente se fala fora da consulta espiritualista. Nessas condições, não se pode perder de vista que um certo conhecimento das coisas que nos interessam não ultrapassa nunca os limites naturais da força dos espíritos. Qualquer que ela seja, não há outra coisa no espetáculo que nos é dado hoje, senão uma evolução do magnetismo que se esforça por se tornar uma religião. Sob a forma dogmática e polêmica que a nova religião deve ao senhor Jean Renaud, ela encorajou a condenação do concílio de Perigueus, né? Cuja competência, lembre-se, foi gravemente negada pelo culpado. Na forma mística que ela toma hoje em Paris, merece ser estudada ao menos como um sinal dos tempos em que vivemos. O espiritualismo já recrutou em certo número de homens, entre os quais vários são honrosamente conhecidos no mundo. Esse poder de sedução que ele exerce, o lento progresso, mas não interrompido que lhe é atribuído por testemunhas dignas de fé, as pretensões ele ostenta, os problemas que coloca, o mal que pode fazer às almas, eis sem dúvida bastante motivos reunidos para atrair, desse lado, a atenção dos católicos. Não guardemos de atribuir à nova seita mais a importância do que realmente ela tem, mas para evitar o exagero que aumenta tudo, não caiamos na mania de negar e diminuir todas as coisas. Nolite omni
spiritui credere, né? Sed probate spiritus si. Ele vem falando em francês aqui, vocês me perdoem, mas falar todas as palavras em francês fica difícil. Não é isso, Bill? Então ele vem tratando aqui de uma série dando uma frase que é justamente o que foi falado acima, tá? Tratando aqui, a gente fecha esse item. Senhor Abade François Chesnel, e depois ele vem um outro artigo aqui, e ele encerra aqui com as aspas, que a gente abriu aquelas aspas lá no outro programa. Né? E o artigo é grande, né? É longo. Então ele vem tratando de questões ligadas ao espiritismo, as verdades que o espiritismo trouxe para a gente, né? Que não está sendo revelada através da doutrina espírita, né? Ou seja, da boa nova da imortalidade da alma, comunicabilidade, né? Com os espíritos. Isso, né? Pluralidade dos mundos, né, Bill? Que ele falou muito sobre a necromancia, né? Que é aquela conversação entre os mortos, né? Com os mortos, né? Enfim, que Moisés teve que dar uma tolhida lá no passado, 1500 anos antes do Cristo, né? Porque as pessoas estavam muito desvairadas. Qualquer coisa, eu quero comprar uma pizza ali, não é o caso, mas quero comprar uma pizza, vou comprar o quê? Vou pedir a quem? Aí eu pergunto ao espírito, eu vou comprar de mussarela ou de calabresa? Não. Então, você tem que recorrer aos espíritos, sim, mas com cautela, com necessidade, sem curiosidade, né? Sem forma fútil. Exato, não é isso, Renato? Exato, perfeito. Eu ouço música de fundo. Tô ouvindo também, Bill. E ela está aumentando. Está aumentando. Ela vai aumentando para avisar pra gente, faltam 10 segundos. Exatamente. Ok, terminamos mais um programa então. Muita paz a todos. Sexta-feira que vem estamos de volta, né, Bill? Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.